Então, como que a gente pode fazer uma boa conscientização? O primeiro ponto é o que? Você entender a empresa. Você precisa entender o seu cliente. Então, você vai analisar o porte da empresa, a atividade que a empresa exerce, né? Empresas de grande porte, empresas que têm muitos funcionários, muitos colaboradores, você vai fazer uma determinada forma de conscientização. Já uma empresa pequena, que tem ali poucos colaboradores, você vai fazer uma outra abordagem de conscientização. Você vai precisar saber as áreas que a empresa tem, as áreas internas da empresa, para conseguir estruturar bem essa conscientização. Porque, vamos voltar ali no porte da empresa. Uma empresa grande, provavelmente você não vai conseguir colocar todo mundo junto para fazer essa conscientização. Bota em uma empresa de 1.000 empregados. Não vai conseguir reunir 1.000 empregados, não vai ser efetivo falar para 1.000 empregados de uma vez só. Então, você vai ter que dividir. Como que vai ser a melhor forma de divisão dessa conscientização? Provavelmente pelos setores da empresa. E aí, quando você fizer essa separação de setores por setores da empresa, você também pode mudar a abordagem dos temas e a profundidade também dessa conscientização. Então, vamos supor, uma grande empresa, ela tem 1.000 empregados, aí ela tem um setor específico de marketing, por exemplo. Então, você vai pegar ali naquele setor de marketing e você vai conseguir aprofundar um pouco mais, trazer questões específicas relacionadas ao uso de dados pessoais e marketing. Então, você vai conseguir direcionar melhor essa conscientização, trazendo para a realidade daquele grupo de colaboradores. Se você for fazer a conscientização, talvez para o setor de operacional, talvez aquela abordagem vai ser diferente, porque você não vai entrar tanto em aspectos práticos, porque o operacional, dependendo do segmento da empresa, não vai ter tanto contato com dado pessoal assim. Então, você vai trazer para eles essa consciência do que é dado pessoal, qual a importância da LGPD, na realidade deles como titulares de dados. Se a empresa é pequena, por exemplo, por outro lado, se a empresa é menor, você conseguir fazer todos os colaboradores de uma vez só, então você vai ter que pensar uma conscientização que abranja todos os setores da empresa, que consiga incluir todos os empregados da empresa, todos os setores da empresa, para que eles tenham essa consciência da importância do dado pessoal e da importância da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, você também vai pensar ali, qual é o segmento, qual é a atividade que a empresa exerce? Nessa atividade nessa atividade principal da empresa, tem o uso de muitos dados pessoais? Tem muitos processos que usam muitos dados pessoais? Como, por exemplo, uma empresa que realmente faz um marketing direto, que o consumidor final é realmente a pessoa física. Então, talvez ali você vai precisar aprofundar um pouco mais questões teóricas de Lei Geral de Proteção de Dados, mas sem deixar aquilo maçante. Isso daí eu vou trazer mais para frente. Diferente de uma empresa que tenha um setor, que seja de um setor, por exemplo, industrial, que já não tem mais tanto contato com tanto dado pessoal assim, porque o cliente final, em sua maioria, são pessoas jurídicas, então não tem tanto assim contato com dados pessoais nas suas atividades, nos seus processos internos. Então ali você já pode trazer de uma forma um pouco mais superficial, trazendo mais dessa realidade do uso de dados pessoais, né, desses abusos que acontecem no uso dos dados pessoais, trazendo para a realidade daqueles colaboradores como titulares de dados. Então, você vai pensar também o modelo de negócio que aquela empresa tem. Você consegue falar de uma forma mais aberta, mais livre, mais despojada ou não? Aquele negócio é muito formal, então você precisa manter um formalismo, uma questão
um pouco mais profissional para conversar com aquelas pessoas. Lógico, gente, também que você tem que pensar no público que você está falando. Então, você vai pensar ali, quais são as áreas que aquela empresa tem? Qual é a realidade daqueles colaboradores? Aqueles colaboradores estão acostumados com as tecnologias? Então, assim, são pessoas que estão ali mais engajadas na tecnologia, que estão no dia a dia das redes sociais, que têm essa noção do que é um marketing digital, um rastreamento de dados, uma formação de perfil, ou não, ou são pessoas talvez um pouco mais velhas que não estão tanto inseridas nesse mundo de redes sociais, de uso de dados, de formação de perfil, de direcionamento de propagandas. Então, você tem que pensar na realidade da empresa e na realidade dos colaboradores para você conseguir estruturar uma apresentação que seja compreendida pelo seu público-alvo. Então, você tem que pensar para quais colaboradores você está falando. Você vai falar com todo mundo de uma vez ou não? Você vai falar só para algum setor? Esse setor, ele tem conhecimento, ele sabe o que é o uso de dado pessoal ou não? Eu vou ter que falar isso de uma forma mais clara. Ou eu já posso, ou não, ele já tem um conhecimento e eu posso aprofundar, falar de uma forma um pouco mais técnica, de trazer alguns outros exemplos que eles vão compreender, que são mais complexos, mas eles vão entender. Então, você precisa pensar muito bem na empresa e no público-alvo, nos colaboradores daquela empresa, para saber como que você vai estruturar essa apresentação de conscientização. E qual que é o seu objetivo principal com a conscientização? É mostrar a importância dos dados pessoais e da Lei Geral de Proteção de Dados. E como que você vai fazer isso? A forma mais efetiva de você fazer isso é trazer o seu público-alvo, né, os colaboradores, para junto de você na apresentação. Então, é bom você fazer dinâmicas e não ser tão técnico. Então, quando eu digo não ser tão técnico, não quer dizer que você não vai falar não vai trazer nenhuma questão técnica ou alguma questão teórica da lei. Inevitavelmente, se você está explicando uma lei para as pessoas, você vai ter que trazer um ou outro ponto técnico. Mas não coloque ali na sua apresentação todos os conceitos trazidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, todos os princípios da lei, todas as bases legais da lei, todos os direitos dos titulares da lei. Você vem e faz um apanhado geral, você dá uma noção de como que aquela lei funciona. Você não vai ensinar uma lei para um colaborador como se ele fosse um estudante de direito. Você vai trazer uma noção geral para aquele colaborador. Lógico que você vai trazer alguns conceitos para o colaborador, para conscientização, mas você não vai trazer todos. Você vai ver aquilo que eles precisam saber. O que ele precisa saber? Na minha conscientização, eu uso 4 conceitos, que é o conceito de titular de dados, porque muitas pessoas ainda acham que a Lei Geral de Proteção de Dados também se aplica, também protege, por assim dizer, os dados de empresa. Então, eu ouço ainda muita gente perguntando: mas o meu CNPJ está na internet, ele fica público. O que eu faço para proteger o meu CNPJ, já que tem a Lei Geral de Proteção de Dados? Aí você tem que fazer um trabalho de explicar para aquela pessoa que o seu CNPJ, que a sua empresa, ela vai ser protegida por outros institutos, que não é a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados protege os dados de pessoas físicas, de pessoas naturais. Então, é importante você trazer, você levar para o colaborador, para a empresa, essa noção de quem vai ser protegido por essa lei. Ele
como titular de dados e outras pessoas físicas que também são titulares de dados. Outro conceito que eu sempre levo nas minhas conscientizações é o de dado pessoal e de dado pessoal sensível, porque as pessoas precisam saber o que é dado pessoal. Também ainda tem muita gente que ainda acha que dado pessoal é só nome, telefone, CPF e e-mail, e é muito mais do que isso. Então a gente leva ali dinâmicas para mostrar para o colaborador, mostrar para a empresa, mostrar para a equipe o que é dado pessoal. Que dado pessoal não são só essas informações, são várias outras informações. Então a gente usa ali dinâmicas, que aí a gente alcança o objetivo de trazer o colaborador para dentro da conscientização, aumentando a eficácia dessa conscientização também, porque ele vai se sentir pertencente àquele momento e vai compreender melhor a informação que a gente está passando para ele. E o outro conceito que eu sempre levo nas minhas conscientizações é o conceito de tratamento de dados, para que a pessoa entenda o que é um tratamento de dados, o que a gente está falando de em quais momentos do trabalho dele a LGPD vai estar impactando, para que ele tenha essa consciência. E sobre princípios, bases legais e direitos dos titulares, a gente vem quebrando algumas objeções, quebrando algumas crenças limitantes e algumas informações erradas que a gente acredita que eles possam ter recebido em algum momento, que não são verdadeiras, né? Então a gente precisa trazer essa informação correta para que eles saibam qual vai ser o impacto dessa lei no tratamento de dados, nos processos internos, nos processos deles diários que usem o tratamento de dados pessoais. Então, não seja técnico. Quando eu digo não seja técnico, não traga, não fale juridiquês, não traga muito conteúdo maçante, que seja muito... que não seja dinâmico, que fique ali só você falando, sem a pessoa interagir, porque isso cansa. E quando a pessoa está cansada, ela não vai prestar atenção no que você está falando. Então é importante você trazer os colaboradores para a conscientização, para trabalhar junto com você na conscientização. Porque a melhor forma da pessoa compreender aquilo que você está falando é se ela efetivamente participar daquilo que você estiver falando. Então, faça a pessoa dar a conscientização por você, de uma certa forma. Coloque a pessoa para pensar. Dê atividades ali. Então, aí a gente entra na questão de dinâmicas. Faça dinâmicas. Coloque as pessoas em uma situação desconfortável, no sentido de desconfortável intelectualmente, assim, se sintam incomodadas com aquilo que você está falando, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é colocar ninguém numa situação de vexame, de desconforto público. É ela se sentir desconfortável com o que acontece com ela quando ela para pensar na questão do tratamento de dados pessoais. Então, coloque a pessoa ali para pensar no dia a dia dela, do que acontece com os dados pessoais dela, ela como titular de dados. Então, você vai trazer dinâmicas onde ela pense, onde ela se coloque numa situação de tratamento de dados, ela como titular de dados, e os dados e os direitos dela, né, a privacidade dela sendo desrespeitada, para ela se sentir incomodada, se sentir desconfortável nesse sentido e conseguir internalizar, conseguir compreender a necessidade e a importância da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, você vai trazer ali como que você faz isso? Como que você consegue fazer uma dinâmica com o pessoal, colocar o pessoal para pensar? Muito com casos, exemplos. Então, mostre para eles situações cotidianas, situações próximas da realidade deles, onde houve o mau uso do dado pessoal.
para que eles consigam pensar naquela situação e se ver como prejudicados pelo mau uso do dado pessoal e com isso ele evite que ele realize aquele mau tratamento de dados pessoais. Então, peça para eles se colocarem nessa situação que você levou, peça para eles pensarem em situações da vida concreta, né, experiências próprias que eles tiveram sobre esse assunto, sobre o tratamento de dados pessoais, onde eles se sentiram desconfortáveis ou onde eles acharam que aquilo ali não era correto e que poderia estar sendo feito em desacordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o importante é o quê? Voltar lá naquele ponto que eu falei no início. Você tem que pensar quem é o público-alvo. Não adianta você trazer para um determinado grupo de pessoas um exemplo muito distante da realidade deles. Um vazamento de dados que aconteceu no exterior e que não atingiu eles porque eles não são usuários daquela plataforma. Então, você tem que trazer casos que sejam da realidade deles, onde eles possam se sentir ofendidos por aquela situação, onde eles consigam se colocar naquela situação e pensar, nossa, o que eu estaria sentindo se aquilo tivesse acontecido comigo? Então, pense sempre no seu público para você conseguir trazer exemplos que toquem ele, que estejam inseridos na realidade deles. Porque assim, a partir do momento que você conseguir envolver essas pessoas, que você vai ter uma conscientização bem sucedida. Por quê? Porque ali as pessoas vão ter compreendido, os colaboradores, a equipe, até os mesmos gestores vão ter compreendido a importância e a necessidade de se utilizar dados pessoais de acordo com a LGPD. Eles vão ter ali quebrado aquelas objeções de que LGPD é só aplicação de sanção, é só burocratização de processos, é só dificultar o meu dia a dia, é baboseira, não tem nada a ver, não vai pegar, essa lei não tem nada a ver. Não, quando você consegue trazer essas pessoas, os colaboradores, para junto de você, quando você consegue mostrar para eles a real extensão e a real importância da Lei Geral de Proteção de Dados, aí você consegue quebrar todas aquelas objeções e o seu trabalho lá na frente vai ser muito mais efetivo e muito mais fácil. E lembrem-se que histórias conectam. Então, tragam exemplos reais, peçam para as pessoas contarem exemplos de situações de uso de dados pessoais que já aconteceram. Eu faço uma dinâmica onde eu coloco os colaboradores para trabalharem por mim, por assim dizer. Eu separo os colaboradores em grupos e dou casos inventados, mas casos cotidianos, normais de acontecerem, mas eu invento ali os personagens, eu invento o caso, uma coisa mais simples, e peço para que eles discutam sobre aquela situação, para que eles reflitam o que eles acham que está acontecendo ali, se aquilo ali é certo, se aquilo ali é errado, se aquilo já aconteceu com eles, e eu peço para eles discutirem, e depois que eles discutirem, eu peço para eles apresentarem. Cada grupo recebe um caso diferente, aí eu peço para eles escolherem uma pessoa para apresentar aquele caso para os demais colaboradores. E isso tem causado um resultado muito positivo, porque você percebe que todas as pessoas falam assim, nossa, realmente isso sempre aconteceu e eu nunca tinha parado para pensar sobre esse ponto, por esse ponto de vista. Nossa, isso sempre aconteceu comigo. Nossa, comigo também. Nossa, isso aconteceu ontem comigo. Então, ali, na hora que você consegue fazer as pessoas pensarem, nossa, eu passo por isso, é onde você consegue efetivamente mostrar a importância da Lei Geral de Proteção de Dados para eles e engajar a equipe para trabalhar com você nos próximos passos do programa de adequação.